a gente fala sobre a maior emissão mundial de crédito de carbono do setor agrícola. Avaliada em 20 mil créditos, a iniciativa conseguiu mensurar os esforços de produtores rurais para a remoção e redução de carbono. Sobre isso, eu converso ao vivo com Reinaldo Bonacarreri, que é diretor sênior de biológicos para a América Latina da Índigo, que foi aí a responsável por essa emissão. Reinaldo, conta pra gente como é que foi esse trâmite todo. Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Sara. Boa tarde para todo o público que nos assiste. É um prazer estar aqui com vocês. Sara, foi um trabalho bastante grande de muita pesquisa básica. A gente vem desenvolvendo esse projeto desde o ano de 2019, onde através de muita ciência e muita tecnologia, a gente conseguiu gerar um programa de carbono para os Estados Unidos, então para a área agrícola dos Estados Unidos, onde a gente certifica créditos de carbono emitido por agricultores americanos a partir de mudanças de práticas agrícolas, onde a gente, no final, consegue provar que essas mudanças de práticas agrícolas feitas pelos agricultores levam a um maior sequestro de carbono em solo e, com isso, esse maior sequestro de carbono no solo, ele recebe créditos de carbono por isso. Então, ele é remunerado por esse sequestro de carbono em solo. Legal, Reinaldo. E qual que foi aí o valor aproximado correspondente, né, dessa emissão? A gente está falando de 20 mil créditos de carbono. O que representa isso em toneladas de CO2 e também em valor financeiro, se a gente puder abordar isso? Legal. Um crédito de carbono representa 1 tonelada de carbono equivalente. A gente fala carbono, mas na verdade são os 3 gases de efeito estufa que a gente quantifica. Então, cada crédito representa 1 tonelada. Nesse programa da Índigo, o que a gente conseguiu? Para cada crédito de carbono ou para cada tonelada de carbono, a gente conseguiu um valor de $40 por crédito ou por tonelada. Ah, legal. E qual que é o destino, né, desse crédito? Já existem empresas comprando? Existem casos, por exemplo, de produtores que receberam por isso? Sim, esses 20 mil créditos que a gente comentou agora há pouco, todos os agricultores que geraram esses créditos receberam por esses créditos. Então, os créditos foram pagos para o agricultor. E aí tem um ponto bastante interessante, que nesse programa da Índigo, 75% desse crédito gerado, ele vai diretamente para o agricultor. E o agricultor não tem custo nenhum de implementação deste programa de crédito de carbono. Então, toda a parte de amostras que tem que ser feitas, toda a condução desse programa, o agricultor não precisa pagar nenhuma dessas análises que são feitas. Então, ele recebe 75% desse crédito pela mudança de práticas e pelo manejo da lavoura. Então, esse é o principal tema. Com relação a compradores, hoje a demanda por crédito é muito maior do que a geração. Então, assim, o problema está em gerar os créditos de carbono. Os compradores existem e existe uma demanda muito maior do que a capacidade de gerar esses créditos. Quem são esses compradores? Muitos desses compradores são fora do mercado agro, então existem instituições financeiras, empresas de varejo, companhias aéreas que querem zerar suas emissões, elas vão na agricultura por esses créditos certificados e fazem a aquisição desses créditos. Que interessante, hein? Agora conta pra mim, essa operação, como você destacou, né? Ela foi nos Estados Unidos. Eu queria entender como que tá isso aqui no Brasil e como que vocês fazem para identificar os produtores rurais com balanço positivo de carbono. Se tem uma negociação aí com quem está apto, né, a participar. Tá. Com relação a como esse programa está, a gente desenvolveu, e a gente começou pelos Estados Unidos, a gente ia começar por... A nossa empresa é uma empresa de origem americana, a gente provou que é possível gerar esses créditos de carbono certificados em escala. A palavra escala é muito importante, porque você pode certificar uma determinada área, mas quando você consegue a escala, quer dizer que você consegue multiplicar isso, você consegue usar em outras situações. Claro que a gente está num país de agricultura tropical, diferente dos Estados Unidos. Então, esse nosso projeto, a fase que a gente se encontra é de como a gente faz esse projeto ser viável para o Brasil também. Então, a gente sabe que nossa condição de clima é diferente, nossa condição de solo são diferentes, então a gente está ajustando o nosso programa para o Brasil. Então, a gente está numa fase realmente de ajuste para conseguir trazer um programa desses para o Brasil. Com relação ao agricultor, qualquer agricultor é elegível para um programa desse, porque basicamente o que esses programas buscam e o que o mercado internacional de carbono busca são os adicionalidade. O que você começa a fazer de diferente que você sequestra carbono em solo. Então, desde que o agricultor ele tenha
todos os seus dados históricos de produção e como ele fez a produção, e ele fizer alguma mudança no manejo da cultura, que essa mudança seja positiva no balanço de carbono, esse agricultor é elegível para um programa desses. Por exemplo, a gente tem agricultores que fazem plantio direto no Brasil. Plantio direto a gente sabe que é uma prática que é muito positiva no sequestro de carbono em solo, mas muitos dos agricultores fazem plantio direto e não fazem aquela rotação de cultura, culturas de cobertura. Então, esses agricultores que começarem a fazer mudanças de práticas mais benéficas para uma agricultura que a gente chama regenerativa, esse agricultor é elegível e ele vai ser remunerado por esses créditos que ele gera a partir dessas mudanças de prática. Bacana. Reinaldo Bonacarrelli, da Índigo, obrigada pela sua participação aqui e até mais. Obrigado a você. Até mais.